Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes. Muito bom dia, amados amigos e Para mí una irmãos bendición muy presentes. grande poder estar acá en Buenos Aires, Argentina. Para mim é uma bênção muito grande poder estar aqui em Buenos Aires, Argentina, Pedirle a Dios sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. e pedir a Deus suas bênçãos Todos sobre los que cada um están de también vocês conectados a través del satélite Amazonas e y el também satélite todos que estão Eutelsat conectados 8, através do satélite Amazonas e o satélite Porto Eutelsat 8 lá em Porto y Rico demás países. e nos demais países. Hoy domingo 31 de agosto Hoje, domingo 31 de de este agosto año 2025, deste ano el 2025, cual le damos gracias a Dios no qual por la vida, por la damos salud, graças a Deus pela vida, pela saúde e por viver nesse tempo tão e tão maravilhoso. Un saludo a mi amigo, mi hermano, Uma saudação ao meu amigo, meu irmão Júlio Ângelo Cruz, que está aniversariando lá em Porto Rico. Que Deus o abençoe grandemente e o siga usando grandemente na obra de Deus neste tempo final. y también E também un saludo muy especial a uma saudação muito especial Mauricio, ao reverendo que se Maurício, encuentra con nosotros, y que su está esposa, conosco, e a sua esposa Ellie, y toda la familia e y todas toda las a personas que família vienen e todas as pessoas que está Que Deus o o acompanhando, bendiga que Deus os abençoe grandemente e saiam daqui com a bênção de Deus. este hermano Mauricio está O llevando nosso irmão Maurício está realizando uma obra muito importante, no tan solo en la Argentina, sino não somente na Argentina, mas no Chile também, en Brasil también. no Brasil também, Y ya esa labor ha llegado e esse trabalho chegou até o Haiti, até lá. pidiendo material. Estão pedindo material. No sé qué más países. E eu não sei qual outros países mais. Assim que Deus te guarde e te abençoe, Maurício, e siga te usando grandemente nesta obra que estás realizando. Te proteja, Te cuide e te proteja de todo perigo sobre todo te siga abriendo e, acima de tudo, siga te abrindo as Escrituras, o entendimento, comprender todo el para programa compreender todo o programa correspondente a esse tempo final. Para esta ocasión Para esta ocasião, leemos en Primera de Corintios, vamos ler em 1 aos Coríntios, no capítulo 2, que es la escritura que é a escritura Williamson, que o Dr. William Soto usou na mensagem que estaremos escutando, intitulada Discernindo as Coisas Espirituais. y aquí en las Sagradas Escrituras E aqui nas Sagradas Escrituras nos diz assim, en Primera de Corintios em capítulo 2, 1 aos Coríntios, no capítulo 2, verso 1 en adelante, versículo 1 em diante. cuando fui a E eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando o vosso testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Em cima escreveu teologia. y al lado de ese verso, Do lado desse versículo, desenhou uma estrela de Davi. pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, Porque não me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Desenhou outra estrela de Davi ali. ni mi palabra ni mi predicación A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Desenhou também outra estrela de Davi do lado esquerdo, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. hablamos sabiduría Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, no de este siglo, e sabedoria não deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus ocultas em mistério, cual Dios a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, ninguno de los príncipes a qual nenhuma dos príncipes deste mundo conheceu. hubieran conocido, Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. nos las reveló Mas Deus nos las revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. los hombres sabe las
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também discernindo as coisas espirituais. Podem assentar, por favor. Na mensagem O Poder de Deus, pregado 9 de dezembro de 2012 em Cayey, Porto Rico, o Dr. William Soto nos disse ali: nesta mensagem, disse o Senhor Jesus Cristo, nele tinha um poder pelo qual os milagres aconteciam, as maravilhas. Como o caso da mulher que tinha o fluxo de sangue por 12 anos. E em 12 anos, com aquele problema que os médicos não conseguiram resolver. Problema como esses. Estava em uma situação muito difícil, correndo com risco de vida e sem esperança. E ouvimos também a leitura do caso da filha de Jairo, que tinha 12 anos. Jesus Cristo atendeu 2 casos. A menina tinha 12 anos, a menina que tinha morrido, a filha do principal sacerdote da sinagoga daquele lugar. E também a mulher com fluxo de sangue, que já fazia 12 anos. O 12 é muito importante, 12 tribos e assim por diante. Agora, para ambos os casos, teve que manifestar o poder de Cristo. Agora, recordem, no ministério de Jesus, ali vimos esses 2 casos. E no ministério do 7º selo, no cumprimento da visão da carpa, vemos ali 2 casos que são vistos. E um foi o da mulher deitada na cama, na maca, e o outro, o homem com as muletas, o homem de muletas. 2 casos que o Espírito Santo, pela boca do reverendo William Branham, chamou atenção, mesmo que é visto a fila de oração tão longa, ele ressaltou esses 2 casos. A mulher, ela disse que estava já há uns 20 anos naquela situação. E assim como representa esse número 12 ali, como lemos, as 12 tribos, e o número 20, vejam, é o que também mostra, representa, tipifica a meia hora de silêncio. Ou seja, que no caso da mulher que estava acamada por 20 anos, ali está nos mostrando esse tempo, esse período de tempo do Apocalipse capítulo 8, onde é visto que o 7º selo é aberto no céu, e com a abertura do 7º selo é que acontece esse silêncio. No Apocalipse capítulo 8 é onde nos mostra e nos disse: Apocalipse capítulo 8, versículo 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. O que é que produziu esse silêncio no céu? A abertura do 7º selo. O 7º selo é a segunda vinda do Senhor. Agora aqui continua dizendo, agora para ambos casos teve que ser manifestado o poder de Cristo, mas em diferentes ocasiões Cristo dizia que ele não fazia nada,
somente que viu o Pai fazer. Isso é o que ele fazia. Ele dizia: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Era o poder divino, o poder de Deus em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo que estava em Jesus. E, consequentemente, esse poder é infinito. O que faz com que algumas pessoas não recebem o que procuram, ou o que pedem, ou espera da parte de Deus, não é que o poder tem limitações, é a fé da pessoa que faz o poder divino funcionar. No livro de Citas, que é um livro de extratos de mensagens pregadas pelo reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação aí na América do Norte, que foi o Elias que havia de vir para preparar o caminho ao Senhor. Como o Elias que veio na primeira vinda do Senhor, num homem chamado João Batista, onde Deus estava operando ali o ministério de Elias em sua terceira manifestação. Agora aqui nos diz, na página 55, parágrafo 476, assim como a sua fé for solta, essa é a quantidade de poder que vocês poderão ter, porque o poder mora em vocês para fazer céu e terra. Deus mora em vocês e vocês são filhos e filhas de Deus. Amém? Ali estão vocês. Mas é a sua fé. Jesus disse: conforme a sua fé, assim seja feito. Se tu se tu creres, todas as coisas são possíveis. O que hoje em dia necessitamos não é orar por mais poder. Vocês têm bastante poder para criar uma terra nova. Porque, recordem, quando Sara e Abraão foram rejuvenescidos, foi ao redor da mesma palavra que eles receberam de Melquisedeque, de Elohim. Ele falou essa promessa a Abraão, que teria um filho, e foi ao redor dessa palavra que fez com que eles fossem rejuvenescidos. E ao redor da palavra que Deus está nos dando nesse tempo final, ao redor dela, cada filho ou filha de Deus será transformado, obterá o corpo eterno e glorificado. Portanto, o poder vocês vão tê-lo em toda a sua plenitude, porque é ao redor dessa palavra que vai ser produzida essa mudança, em vocês e em mim. O que vocês necessitam é fé para usar esse poder. E essa fé é fé de rápido, não existe outra fé para fazer com que esse poder funcione, para produzir esse corpo eterno e glorificado. Como foi usado a fé para produzir um novo nascimento, crendo na primeira vinda do Senhor. E se obteve um corpo. Porque se é um novo nascimento, se é um nascimento, então tem que nascer um corpo. E nasceu na sexta dimensão. E assim viemos a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a sua igreja. Assim fazemos contato com a vida eterna. E isso foi na primeira vinda do Senhor. E para ter o corpo eterno e glorificado, requer essa fé de rápido, baseada na segunda vinda do Senhor. A fé tem que estar baseada em algo. Como foi baseada na primeira vinda do Senhor, em um homem, no verbo, a palavra, em Jesus de Nazaré, o jovem carpinteiro de Nazaré. Ali Deus cumpriu a primeira vinda do Senhor. O que vocês necessitam é fé para usar esse poder. O que vocês necessitam é controlar essas vidas e viver umas vidas tão piedosas que quando vocês pedirem a Deus qualquer coisa, vocês sabem. Ou seja, que não tenha nada que limite, que impeça que esse poder seja manifestado. Controlar suas vidas. Nós confiamos que Deus fará isso.
Ahí escribe a la izquierda fe. Aí do lado esquerdo escreveu fé e desenhou uma estrela de Y Davi. arriba también, Em a la cima izquierda, una do estrella de lado David. esquerdo, do lado esquerdo uma estrela de Davi também. Escribe revelación. E escreveu revelação, fé para usar o poder. Agora, na 159 também, Citas página 159, citas páginas 159, párrafo 14, 17. parágrafo 14 e 17. Ahí nos dice, Aí nos diz assim: Einstein solo hubiera tenido la aplicación espiritual se Einstein tivesse tido a aplicação espiritual, como ele teve a aplicação física, como ele estudou a lei de la como luz, ele y así estudou a lei da sucesivamente, luz e assim por él nos diante, poderia haber dicho algo. ele poderia ter nos Quando falado eu ouvi algo. su mensaje sobre esse grande Quando centro, eu ouvi a naquela mensagem parte dele en sobre los esse cielos, grande centro, que em algum alguna vez se lugar puso en nos contacto céus, com esse centro, quem alguma vez ustedes entrou em poderiam contato com esse criar centro, tierras, vocês hacer poderiam qualquer criar coisa. terras e El fazer poder qualquer seria coisa. ilimitado. E o poder seria ilimitado, Ele havia vem? visto isso. Ele tinha visto Ou seja, isso. Einstein havia Ou visto seja, isso. o Einstein viu isso. E escreve Einstein e a lei da luz. E ele escreveu Einstein e a lei da luz. E escreveu ali também a adoção. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, ou seja, que duas pessoas podem ter o mesmo problema e orar por ambas pessoas. Ou seja, fazer uma oração por duas pessoas e uma receber a cura e o outro não. Mesmo que a cura já foi recebida na cruz do Calvário, ou seja, na primeira vinda do Senhor. Mas é como quando tem, vamos dizer, tem uma recompensa ou um cheque para uma pessoa e um cheque igual para outra pessoa. Um pega o cheque, vai, troca o cheque e torna efetivo para ele. E o outro sabe que recebeu esse cheque, mas o guarda. Não o torna efetivo, não o usou consciente, não esteve consciente do poder que tinha na mão. Bem, podem ter a mensagem, mas se não estiverem conscientes do que tem, não lhes servirá de nada. Um poder aquisitivo para comprar as coisas que ele quisesse e que esse cheque fosse coberto. Veja na mensagem, quem é este Melquisedeque? Ali o reverendo William Branham na página 26. Deus vindica isso, isso sempre foi correto. Deus vindica ser verdadeiro. Mostra claramente que ele predestinou. Esse é o único que considera na redenção. Captado? Deixa eu dizer novamente. O predestinado é o único que é considerado na redenção. As pessoas podem estar pretendendo, pensam que é, mas a verdadeira redenção são para os que são predestinados, porque a própria palavra redimir significa trazer de volta, regressar. Isso é certo. Para redimir qualquer coisa é trazê-la novamente ao seu lugar de origem. Aleluia. Assim é que somente o predestinado será trazido novamente, porque os demais não vieram dali, vem trazer novamente. Aí em cima ele escreveu, na redenção é igual, só os predestinados. Do lado esquerdo escreveu também, os outros não vieram de Deus. Redimir é igual trazer de novo, trazer novamente. Veja, aqui tem um lugar que escreveu, nas anotações, onde disse, por que alguns creem e outros não? Porque alguns creem e outros não? Porque não todos são ordenados para crer. Porque nem todos são ordenados para crer. Alguns creem e outros não? Porque não todos. Porque uns creem e outros não. Porque nem todos são ordenados para crer. Agora, o Dr. William Soto continua dizendo, com a fé é que faz com que o poder de Deus saia de Deus por meio de Cristo e se torne efetivo na pessoa. É a mão da fé que aquela mulher que tinha fluxo de sangue usou para tocar a Jesus. E
criou um ponto de contato, tocou a veste, a túnica de Jesus. E na mensagem Discernindo o Corpo do Senhor, na página 1, aí nos diz, ele, começando a mensagem, não é o discernimento que cura a pessoa, isso somente os prepara para que olhem para cima e aceitem a cura que Jesus já proveu para eles. A imposição de mãos é uma coisa muito boa, porque é conforme as Escrituras, mas não é a maneira para os gentios receber sua cura. A Bíblia nos fala de um judeu que estava com a sua filha doente gravemente e até morreu. Este disse a Jesus, a minha filha está à beira da morte, vê? Venha e coloque as mãos sobre ela e viverá. Aí ele escreveu, imposição de mãos. Do lado esquerdo escreveu, o discernimento. Mas quando o centurião romano veio, um gentio, e o seu moço estava doente, ele disse, não sou digno que entre debaixo do meu teto, mas somente fala a palavra. Isso foi o que comoveu o coração de Jesus. Não teve que pôr as mãos sobre ele. Ele queria somente ouvir a palavra. Ali ele escreveu, diz a palavra. Aqui em cima ele escreveu na margem. Discernimento é igual a entendimento. Entendimento é igual a inteligência. Discernir é igual a compreender, entender. Conhecimento é igual ciência, entendimento, inteligência, prudência, sabedoria. Vou ler novamente. Esses três. Discernimento é igual entendimento, inteligência. Discernir é igual compreender, entender. Conhecimento é igual ciência, entendimento, inteligência, prudência, sabedoria. Continua dizendo um pouquinho mais adiante o Dr. William Soto. Também temos o caso da menina, filha de Jairo, o sacerdote, que morreu tendo 12 anos. Ela estava doente e o sacerdote Jairo, principal da sinagoga, foi até Jesus e se ajoelhou, se prostrou diante de Jesus e pediu que fosse orar pela sua filha, a qual estava gravemente doente. E quando estava a caminho, mandou dizer a Jairo que deixasse Jesus tranquilo, mestre, porque a filha dele já tinha morrido. Mas Jesus disse, não temas. Jesus disse que esteja tranquilo. Agora aí Jesus vai discernir, vai revelar que a filha dele não estava morta, estava dormindo. E vejam nesta mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, na página 18, aí Jesus vai dar um conhecimento para o pai dessa menina, a Jairo. Na página 18 da mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra diz, agora observa, e não tem nenhum erro nas Escrituras. Jesus, a palavra de Deus, discerne os pensamentos que tem no coração. A palavra de Deus é forte, aguda. Hebreus 4, 12. A palavra de Deus é viva e eficaz, aguda mais do que qualquer espada de dois gumes e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Desce a mente e tira e discerne. O que é discernir? É revelar, dar a conhecer. Vê? É como Eliseu com Giase. Ele disse a ele, ali em Reis, onde fala que perguntou a ele onde ele estava, onde estavas? E ele disse, não, eu não fui a nenhuma parte.
Segunda de Reyes, Segunda de capítulo Reis, 5. capítulo 5. Miren, dice, Vejam, diz assim, verso 20, versículo 20. porque ahí ya había ido donde Naamán Porque aí já tinha ido y le había pedido aonde estava Naamã e aquello que Eliseo no tinha había pedido tomado. aquilo que Eliseu não tinha pegado. Dice, Diz, entonces Giesi, criado de então Eliseo, el varón de Giese, Dios, moço dijo entre de sí, Eliseu, "He homem de aquí, Deus, mi disse, señor estorbó a eis este que meu siervo Naamán, senhor no tomando de su impediu mano a este las Ciro cosas Naamã que había que traído. da sua mão se Vive desse Jehová, alguma coisa do que correré yo do que tras él trazia. y tomaré Porém, de él alguna cosa. tão certo como vive o Siguió Senhor, Giesi a que hei Naamán, de correr atrás y dele, cuando vio a dele Naamán tomarei que alguma venía coisa. E foi corriendo tras Giese él, se bajó del em carro alcance para de recibirle, Naamã, e Naamã, vendo va que todo corria bien. atrás dele, Y él saltou do dijo, carro a mi encontrá-lo e señor disse, me vai tudo envía bem? a Ele disse, decir, bem. E ele disse, meu Senhor mandou te ya ahí dizer. comenzó Olha, aí ele já a mentir. começou a No mentir. lo había enviado nada. Es como algunas Ninguém personas tinha enviado utilizan ele. el É nombre como de otra algumas persona pessoas para que decir, usam o nome de outra fulano pessoa me dijo tal para cosa, dizer fulano me disse tal coisa, cuando no fue así. quando não foi assim. Eso es usar el nombre en vano. Isso é usar o nome em vão. Ya ahí se está identificando con Giesi. Aí já está sendo identificado com Giese. Mi Señor me envía a decirte, he Meu aquí Senhor me vinieron a mandou mí te en dizer, esta eis que hora del agora monte de mesmo Efraín vieram a 2 mim jóvenes de los hijos de los profetas. dos filhos dos Te ruego profetas que da me montanha de des un Efraim, talento de plata dá-lhe, y 2 pois, um vestidos nuevos. talento de prata e 2 Dijo mudas de Naamán, vestes. te ruego que Disse tomes Naamã, ser servido, 2 talentos. tomar Y le 2 insistió y ató talentos, 2 e talentos de instou plata com ele e en amarrou 2 2 bolsas talentos de y 2 prata em vestidos 2 nuevos y los sacos, puso com 2 todos a mudas de cuestas veste, e a 2 de sus pô-las criados para que lo llevasen 2 delante do de seu él. moço, os quais Y os así que llegó levaram a un diante lugar dele. secreto, E él chegando viendo ele à altura, a un lugar secreto, em él um lo lugar tomó de secreto, mano de ele ellos y tomou lo da guardó mão en deles la e casa. guardou na Luego casa. mandó a los hombres que E se fuesen. despediu aqueles homens Y él entró y se para que puso delante fossem. de su señor. Então ele entrou e se pôs E diante Eliseu do lhe seu dijo, senhor, e disse-lhe ¿de Eliseu, dónde vienes? de onde vens, Giese? Esas preguntas. Essas Miren, cuando perguntas, Eliseo le veja, pregunta a Dios quando a Job, Deus fez a pergunta a Jó, ¿dónde estabas tú? onde estavas tu? O sea, cuando Dios Ou hace una seja, pregunta, quando Deus hay que faz uma saber cómo pergunta, contestar. tem que saber como responder. Y aquí el profeta le está haciendo E esa aqui o pregunta profeta está a fazendo essa Giesi. pergunta a Giese. ¿De dónde viene Giesi? De onde vens, Y él, tu Giese? siervo no ha ido a Ele ninguna disse, parte. teu servo não foi a nenhuma Ele outra entonces le parte. dijo, Porém, ¿no ele lhe estaba disse, también allí mi corazón porventura não foi cuando el contigo o hombre meu volvió de su coração, carro a quando recibirte? aquele homem voltou sobre o seu carro Ahí a estaba encontrar-te? discerniendo él Aí ele estava discernindo lo que había pasado. o que tinha acontecido. Era el Espíritu de Dios Era o Espírito de Deus mostrando ao que profeta estaba haciendo Giesi. o que Giese estava fazendo. Ven que Giesi no creía en Viram Eliseo, que Giese não cria em no Eliseu? sabía que el poder de Dios Não sabia que o poder de Deus estava em era Eliseu. quizás tan común Talvez era tão comum e tão ese normal profeta allí aquele profeta ali trabalhando y llevando a cabo todo lo e que estaba realizando ocurriendo, tudo o que estava acontecendo, que no creía en él, porque el incrédulo que não criam nele, porque o incrédulo não importa que esteja ao lado do profeta, continua sendo incrédulo. no estaba también allí mi corazón. Porventura não estava ali o meu coração, não estava contigo o meu coração. Veja Judas Iscariote, do lado de Jesus, e foi o que o entregou. No estaba también allí mi corazón cuando el Não hombre foi volvió contigo de o su meu carro a coração quando recibirte? aquele homem voltou Es sobre o tiempo seu de tomar carro a plata y de tomar encontrar-te? vestidos, olivais, Era isso a viñas, ocasião ovejas, para bueyes, tomares siervos prata y e para siervas. tomares vestes e olivais e Por tanto, la vinhas lepra e de ovelhas Naamán e se bois te e pegará a servas ti e servas. y a tu descendencia Portanto, a para lepra de siempre. Naamã Y salió de pegar-se a delante de ti él e a leproso, tua blanco semente como la para nieve. sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Como hay consecuencias Agora vejam como tem para los consequências que mienten. para os que mentem.
Ahí en Éxodo nos habla No Êxodo de esto también. nos fala disto também. Éxodo 27, Êxodo 27. en donde ahí Aí onde dice en el verso 7, diz no versículo 7: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. que eso fue así. E já vimos que isso foi assim. Teve um resultado: o ter tomado o nome em vão, o nome de Eliseu. Ahora sigue diciendo aquí en Cristo Agora revelado en continua su dizendo propia aqui em palabra, Cristo revelado em sua própria palavra. ¿qué es discernir? O que é Hacer discernir? conocer, dar a conocer. Revelar, dar Y a eso es lo conhecer. que la palabra de E Dios hace. isso é o que a Hoy palavra decimos, de Deus faz. Hoje dizemos, a Igreja Católica é a palavra de Deus, os batistas, os metodistas, os pentecostais, o tabernáculo. eso está equivocado. Isto La está palabra errado. es la A revelación. palavra é a Dios es revelação. revelado por Deus la palabra. é revelado pela palavra. Escribe la palabra Aí discierne. escreveu, a palavra discerne em outra dimensão. Y miren también aquí, Vejam aqui também, nos escreveu, discernir es igual discernir a hacer saber, é igual dar a conocer. fazer saber, ou seja, revelar, dar a conhecer. Discernir era igual Dar a fazer conocer. saber, dar a conhecer. Encima escribe, Em cima la escreveu, palabra discierne, a palavra discerne é igual a revelação discerne. la palabra discierne, A es palavra igual a la discerne é igual revelación a revelação discerne. Ahora sigue diciendo aquí, Agora aqui continua dizendo, el doctor William Soto, o leyendo Dr. William Soto, lendo ali, dessa dessa escritura de São Lucas, capítulo 8, versículo 49 a 54, disse, não tema, Jesus disse a Jairo, solamente será salvo. somente creia e será salvo. Estava dizendo que havia morto, E- pero ele Ele disse, tinha dito que estava morta, mas ele disse, não chora, não está morta, está dormindo, porque os crentes não morrem, que duerme, senão que dormem, e vão despertar, e vão ser despertados em algum momento. em algum momento. Todo hijo de Deus que ha partido desta tierra Todo filho de Deus que partiu desta terra está descansando, está dormindo. sigue leyendo el hermano William. O irmão William Y se continua lendo burlaban ali, de él, e zombavam sabiendo dele, que estava muerta. sabendo que estava morta. Dice él, se burlaban de Jesús, que Disse, decía que la niña zombavam estaba de Jesus, que dormida, dizia que a menina que no estava estaba dormindo, que não estava muerta. morta. Jesús tomando a Pedro, E Jesus, Jacobo, tomando a Juan, y al Pedro, padre Tiago de e la João madre e de o la niña, pai da mãe entró da donde menina, estaba la niña. entrou Dice, onde a menina estava e entrando en la disse, casa, e entrando não na deixou entrar casa, nadie consigo, não deixou ninguém entrar consigo, porque os demais eram uns incrédulos, os quais não criam que a menina viveria, que seria ressuscitada se estivesse morta, como ele dizia, e continua dizendo, somente Pedro, Tiago e João e o pai e a mãe da menina. E todos choravam e lamentavam por ela, mas ele disse, ou seja, Jesus, não chore, não está morta, senão que dorme. E zombavam dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando ela pela mão, clamou dizendo, jovem, levanta-te. Então o espírito dela voltou e imediatamente levantou e ele mandou que lhe desse de comer. E seus pais estavam perplexos, mas Jesus ordenou dizendo que não falasse a ninguém o que tinha acontecido. Na mensagem A Fé Perfeita, na página 20, ali nos diz assim, agora, observa, a fé perfeita resolve toda circunstância, sem importar qual seja. A fé perfeita domina tudo. Observa, quando você cria algo ou começa a fazer alguma coisa e tem fé no que está fazendo, não importa a circunstância, isso não tem nada a ver, porque a fé domina essas circunstâncias. Se for onde tem alguma enfermidade e Deus revela que certa coisa acontecerá, você simplesmente fala e siga em frente, sem duvidar. Você fala e continua sem duvidar, perseverando, pressionando sobre isso.
Nem sequer faça pergunta, porque já é uma coisa concluída. Isto domina sobre toda circunstância. Ali do lado direito ele escreveu: a fé resolve toda circunstância, a palavra falada. Escreveu também do lado esquerdo: quando você faz algo e tem fé, assim será, não falhará. Isso domina sobre toda circunstância. Alguém diz: olha, se você fizer isso aqui, então aquilo vai. Mas na verdade é que esse já venceu tudo isso. A fé crê que Deus fará tudo. Eu não sei como vai fazer, mas de toda forma o fará. A fé domina sobre toda circunstância. E além disso, a fé e o amor estão relacionados, se relacionam, são parentes. Porque você não pode ter fé sem ter amor? Porque a sua fé está baseada em um Deus que é a mera essência do amor. Então a fé e o amor trabalham juntos. Aí escreveu: não existe fé sem amor. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo, veja, Jesus disse para a menina: levanta-te. O pai e a mãe já estavam tranquilos, estavam crendo. E Pedro, Tiago e João também eram crentes. Não permitiu os incrédulos entrar para que não contaminasse a mente e o coração de Jairo e sua esposa. Porque para que a gente vai querer um incrédulo dentro? É melhor deixá-lo de fora, tirá-lo, porque pode prejudicar ou contagiar os que estão dentro. E para os incrédulos, Deus não tem exibicionismo. O incrédulo sempre é incrédulo. Veja nessa mensagem, o ministério de Cristo. O reverendo William Branham disse ali, na página 8, toda vez que Deus está pronto para fazer algo na terra, Ele primeiro, sempre antes de enviar o juízo, primeiro Ele envia misericórdia. E quando o homem rejeita a misericórdia, não resta nada mais senão o juízo. Isso é verdade? Se não aceitar a misericórdia, então não lhe resta nada mais senão o juízo. Assim que, antes de fazer qualquer coisa, Deus sempre mostra antes para as pessoas. Se vocês creem, eu creio que os que estamos aqui em Cornerville, nesse dia, é algo que foi visto antecipadamente. Deus não faz as coisas somente para fazer palhaçada. Ele não faz. Ele não dá espetáculos. Ele não faz espetáculo, não dá espetáculo. Ele faz com propósito. Cada palavra vai no seu lugar. Nem uma jota, nem um tio podem falhar. Permanece para sempre. Penso nessa escritura para sempre. Oh, Senhor, tua palavra permanece nos céus. No céu ninguém duvida. Somos nós, os mortais, que a duvidamos. No céu todos creem em sua palavra. Quando Deus fala, isso está concluído. Sua palavra está firme no céu para sempre. Já está firmada. Agora observe, exatamente antes da vinda de Jesus, que tinha sido profetizado desde o Jardim do Éden, recordem que o sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. João Batista foi profetizado que João Batista viria, e Zacarias. Agora, eu quero que observe a família de um religioso, um homem santo. Algo horrível tinha acontecido em sua família. Eles queriam um bebê. Naqueles dias, era uma desgraça não ter bebês. Hoje, quase é uma desgraça ter um. Como mudou? As pessoas não têm tempo para criar filhos. Agora escutem. Essa é a tarde que eu tenho para estar com o Senhor aqui nos serviços. Eu digo somente o que Ele me fala para dizer. Mas foi um dia triste quando criaram a máquina de lavar roupa e para lavar as louças e tudo.
porque deu para a mulher todo esse tempo para andar em bares, beber e fumar cigarro e correr pelo país todo. Ou seja, tudo isso de máquina de lavar e máquina lavar louça, tudo isso que faz é que dá tempo para a mulher, o irmão Branham diz, para então ir e fazer todas essas coisas. Isso é correto. Tornaram-se intrometidas e ociosas com tempo suficiente e sem nada para fazer. Estariam melhor se tivesse que esfregar com a vassoura e voltasse para a lavanderia com esse tipo dessa forma lavar roupa que minha mãe sabia fazer. Isso é certo. Agora, não estou contra isso, como quando ele dizia. Ele disse ali, através de Jesus, que era Deus encarnado, ele disse, e de pregar o Evangelho. E ele disse, ele não mandou construir escolas e hospitais e todas essas coisas, ele disse, pregai. Agora, não é que estamos contra a educação. Agora, continua dizendo, não só isso, mas os homens têm que ajustar o tempo para poder sair, jogar um esporte, fazer isso e fazer esporte para queimar um pouco de gordura e o restante do mundo morrendo de fome. Que desgraça! Pensa que não vamos receber condenação por isso? Claro que sim. As noções deixaram as crianças pobres, retorcendo e movendo os olhos e chorando assim com seu rostinho sujo, chorando por causa de um pedaço de pão. Nos Estados Unidos, às vezes à tarde ou à meia-noite ou no meio da tarde, com um prato de $8 e a metade disso é jogado no pote de lixo, no lixeiro, para alimentar os porcos. Não está bem, irmãos. O tempo aproxima, onde também Deus nos fará pagar por essas coisas. Mas esse homem, Zacarias e Elizabeth, sua esposa, eram pessoas justas, santas, oravam o tempo todo e agora chegou o tempo para que a profecia de Isaías se cumprisse. No entanto, tinha sido falado 800 ou 712 anos antes. Haverá a voz de um clamando no deserto. Observem a roda profética de Deus, exatamente o tempo quando a profecia está pronta para acontecer, o outro chamado estará ali quando ele vai chegar. Jesus estará aqui perfeitamente, estará exatamente aqui a tempo. A igreja subirá exatamente a tempo, nada falhará. Assim como Deus ordenou, assim será. Agora vejam como ele nos disse ali, que sempre que Deus envia, Deus antes de enviar um juízo, ele envia misericórdia, ele envia a advertência e depois o juízo. Agora continua dizendo, mesmo que vejam o que vejam, sempre vai ser o incrédulo. O incrédulo, ele, mesmo que veja o que veja, sempre vai ser o incrédulo. Ele dirá, sempre vai dizer, teve um truque. Aqui podemos ver que o espírito da pessoa, quando termina seus dias na Terra, sai da pessoa e não sabemos quanto tempo fica perto do corpo. E Jesus disse que se levante, portanto, está falando ao espírito da menina, que tinha que entrar ao corpo para se levantar. É como quando acorda uma pessoa, ou chama, ou desperta, e, portanto, o espírito da pessoa tem que entrar no corpo, se estiver sonhando. Se estivesse sonhando, estava em outro lugar, tinha saído do corpo, e tem que entrar novamente para se levantar. Agora, recordem, nesses dias, quando falamos, creio que foi no domingo, onde foi falado do poder, até mesmo para ressuscitar alguém que tenha partido nesses dias, onde a fé está nesse nível tão alto, esse escolhido poderá falar a palavra, e se essa pessoa tem que estar viva, então, pela palavra desse escolhido, ressuscitará. Já vimos ali o caso de Jesus com a menina de Jairo, a filha de Jairo. O Espírito estava ainda rodeando por ali. E o que tinha que fazer era chamar o Espírito para entrar novamente. Ou seja, que esse poder a igreja terá sem limitações.
Agora, mais adiante, continua dizendo, hablándonos de las ou seja, nos falando das etapas que o reverendo William Branham passou, primeira e segunda etapa. A primeira etapa diz, la primera etapa y segunda a etapa. primeira e segunda etapa, a primeira etapa foi o sinal que tinha na mão, que as pessoas colocavam as mãos sobre a mão do irmão Branham, e se tivesse alguma enfermidade, Sus brazos se se a pessoa tivesse alguma enfermidade, o braço dele inchava, e ele sabia qual enfermidade a pessoa tinha. Assim como Moisés também teve um sinal na mão. que también le fue dada E vemos também que lhe foi dado outro sinal, o sinal de discernimento de espírito, onde conhecia os pensamentos do coração das pessoas por meio do Espírito Santo, desse poder do Espírito Santo para discernir os pensamentos do coração, porque a palavra é mais penetrante do que toda espada de dois fios, que discerne o pensamento do coração. Era o poder de Deus por meio do Espírito Santo, mostrando ao reverendo William Branham os pensamentos do coração das pessoas. Porque Deus conhece o pensamento. Ao pensamento, ou seja, do pensamento de Deus ao pensamento de Moisés. Então ele falava, e esse pensamento vinha a ser palavra falada. Porque enquanto essa palavra não é falada, é um pensamento, e fica aí. Mas quando você fala, então se cumpre. Quando vemos essa escritura, que no final do tempo, ante a última trombeta, porque será tocada a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que vivemos seremos transformados, pois essa parte a palavra baseada nessa profecia, nessa promessa dada para os filhos de Deus nesse tempo final. E automaticamente já vem a ser palavra viva. E chegará o momento que se cumprirá. Porque você falou, você a confessou. Página 202 do livro Os Selos diz, Deus morou conosco na carne. Ele foi a palavra. Antes de ser uma palavra, é um pensamento. E um pensamento tem que ser criado. Bem, então os pensamentos de Deus chegaram a ser criação quando foram falados pela palavra. Assim é como quando Ele apresenta você como um pensamento, Ele é revelado. É um pensamento ainda até que você fala. Por isso aconteceu com Moisés, que foi orar e à sua volta estava aquela coluna de fogo. E Deus disse, vai, levanta sua vara para o oriente e chama as moscas. Aí ele escreveu em levanta sua vara, ele escreveu a palavra criadora. Do lado esquerdo tinha escrito pensamentos. Vai, levanta sua vara para o oriente e chama as moscas. Não existia nenhuma mosca, mas ele saiu e levantou a vara e disse, venham as moscas. Ainda não tinha nenhuma mosca quando ele voltou para sua casa. O pensamento de Deus já tinha sido falado. Já era uma palavra. E agora tinha que cumprir. Agora, entende melhor o que Jesus disse? Se disseres a este monte, ele não disse, se eu disser, melhor, disse, se disseres a este monte, passa-te ao mar. Esse é o poder que ele está nos dando. É o poder que ele prometeu que a igreja teria. Então, nos dias de Moisés, eu imagino a primeira coisa que saiu seria umas moscas grandes, e depois de um tempo, tinha 3 quilos de mosca por cada metro quadrado. Vieram de onde? Deus as criou. Vocês entendem?
Se Deus quer fazer assim, Ele pode destruir o mundo inteiro nessa mesma noite com mosquito. Ele poderia criar tanto mosquito sobre a terra até chegar à lua, se Ele desejasse assim. A única coisa que necessita é que Ele diga, apareça mosquitos aqui na terra, daqui até a lua. E nisso o assunto estaria terminado, não teria nada de química, somente começaria a crescer e crescer, aumentar e aumentar. Ele pode fazer o que quer, porque Ele é Deus Criador, somente tem que falar. Ele é o Criador. E se tiver que falar, pois, necessita uma boca, um instrumento. Amós, capítulo 3, versículo 7, porque não fará nada o Senhor, sem antes revelar os seus segredos, que são seus pensamentos, a seus servos, os profetas. Na página 361 do livro Os Selos, o reverendo William Branham disse aqui assim: sabemos que o fogo do capítulo 19 do Apocalipse vem de Cristo. Sai de sua boca uma espada que é a palavra, correto? Oh, irmão, receba o conhecimento dessas coisas para a abertura do 7º selo amanhã. Com a espada, Deus devora seus inimigos. Agora, observa isso. Quando esses dois profetas estão profetizando, se qualquer homem lhes causar dano, então sai fogo de sua boca. Fogo sai da sua boca, o fogo do Espírito Santo, a palavra. A palavra é Deus, a palavra é fogo, a palavra é Espírito, que procede de sua boca. Observa Moisés, lá no Egito. Lá no Egito estavam maltratando os judeus, Faraó não os deixava ir. Então Deus colocou sua palavra na boca de Moisés, que eram os pensamentos de Deus entrando ao coração de Moisés. Então ele saiu para expressar esses pensamentos, e quando os expressou, então vieram a ser a palavra de Deus. Estendeu a mão e disse, acham moscas, e de repente apareceram as moscas. Então se alguém lhes causar danos, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. Aí está. Está falando dos ministérios de Moisés e Elias. O Apocalipse 11. Podem falar o que eles queiram, e assim acontecerá, o que lhes agrada, e assim acontecerá. E se alguém quer lhes fazer dano, importa que assim seja morto. Sim, irmão. Então Deus estará em cena. Eles terão poder para fechar o céu para que não chova durante o tempo da sua profecia, o ministério de Elias. Ele sabe como fazer isso porque ele já fez antes. Amém? Moisés também sabe como fazer isso. Moisés também sabe como fazer, porque já fez antes. Por esse motivo, esses dois foram reservados para esse tempo. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo. Está lendo aqui da cita 119. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isso será o que começará a fé para o rapto, para irmos. Agora vejam. Isto é o que nessa página 119 do livro de Citas, página 119, parágrafo 1057. Aí nos diz, na coluna do lado direito, diz, o terceiro é propriamente identificado. Nós sabemos onde está. Que a terceira etapa está aqui, é tão sagrada que não devo falar muito dela. Como ele me disse no princípio, ele me disse, disto não fales nada. Vocês recordam, anos atrás, ela fala por si mesma. Mas eu tentei explicar as outras, ou seja, a primeira e segunda etapa, e cometi um erro, na minha opinião. Eu não digo que o Senhor me disse isso. Isso será o que começará a fé para o rapto, para ir.
Vejam na 111, na página 111, parágrafo 975. Aí nos diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que toda espada de dois fios, e que penetra até dividir a alma e o espírito e as juntas e medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Pense, assim é a palavra de Deus, discerne as intenções do coração. A palavra é encarnada, aleluia. A palavra operando em carne humana por meio de sinais físicos, materiais e escritural. Tudo perfeito para trazer a vocês uma fé perfeita para um rapto perfeito. E aí desenhou uma pedra angular e as eras e uma estrela de Davi e escreveu em cima: a palavra encarnada traz a fé perfeita, fé de rapto. Agora aqui o Dr. William Souto continua dizendo: agora vejam, essa manifestação da terceira etapa, onde o poder absoluto de Deus estará manifestado em toda a plenitude, essa terceira etapa será o que dará aos que serão transformados e levados com Cristo à ceia do Cordeiro, lhes dará fé para serem transformados e raptados, e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E continua lendo aí desse parágrafo. Eu terei que ficar calado por um tempinho. Agora recordem. E você que está escutando essa fita, você vai ver uma mudança no meu ministério, decaindo, não se levantando, decaindo. Já estamos na era e não pode ir mais além. Temos que esperarmos aqui um minuto até que isso aconteça aqui para alcançar. Então vem o tempo e a pressão está em um lugar que você está oprimido. Então veja o que estou me preparando para te dizer nesses momentos. Vejam a terceira etapa então. Será absoluta e totalmente para os perdidos, mas será para a igreja e a noiva. Aqui nesse livro de citas, que tem uma parte que está ditada, talvez não está na de vocês, mas nesse aqui ele pula de um lugarzinho a outro, mas aí, nessa mensagem, aí nos fala desta marca da besta. Nessa mensagem, vejam a Jesus. Se vocês lerem aí, poderão ver que pulou quase para o final. E essa parte é muito importante que a noiva saiba. Agora, continuo dizendo. Ou seja, será uma poderosa manifestação de Deus em toda a sua plenitude para os perdidos, para o mundo, mas também será para a igreja, o cristianismo e a noiva. Ou seja, será para as virgens fatas, insensatas, e também para as virgens prudentes. O que? A terceira etapa. E, consequentemente, quando os judeus virem isso, vão dizer: isso é o que nós estávamos esperando. Aí verão o poder de Deus manifestado no Messias em toda a sua plenitude. E na mensagem Festa das Trombetas, na página 49, aqui o reverendo William Branham nos disse: vejam, eles fizeram uma jornada de 300 milhas, uma jornada bem longa para um homem velho, e Sara, ou seja, ele está falando aqui de Abraão, para geral eles foram. E Sara pensou que eles não podiam ter um relacionamento e ter família. Ele disse, talvez ou 20 anos mais, eles teriam um relacionamento e teria família. E ela disse, eu, uma mulher velha, e o meu senhor também, e eu terei prazer novamente como jovem. E ele disse, para Deus tem alguma coisa difícil? Vejam, não tem nada impossível para Deus. Observa, o que aconteceu? Imediatamente, ela voltou a ser uma jovem linda.
Ali ele mostrando o que ele vai fazer com a semente real de Abraão para receber o filho que foi prometido. Ela ficou jovem, voltou a ser jovem, vem? Eles desceram a Gerar. E o que aconteceu? Abimeleque, o rei, namorou dela, disse, ela é bela, é linda, ia casar com ela, isso é a verdade. Velha e avó. Todas aquelas moças ali embaixo, velha e feia, ela é linda para olhar. Deus transformou o corpo dela e voltou ela atrás. É um mistério que há de ser revelado agora, nesse dia, pelo Filho do Homem. Vê? A mensagem da tarde, vê? Foram voltados atrás. Esse é o último sinal que viram. Qual foi? O discernimento antes que veio a transformação do corpo. E ali ele escreveu, discernimento antes de vir a transformação. E antes que alguma vez pudéssemos receber o Filho, o que aconteceu? A trombeta de Deus tocará. Do lado direito escreveu a grande trombeta. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. O corpo novo, aí escreveu em cima o corpo novo. E seremos abatados juntos a receber o Senhor no ar. O segredo será revelado. Os selos estão abertos. A trombeta tocou para Israel. Seus 2 profetas estão preparados para aparecer. E o que é? A igreja tem que sair de cena agora mesmo para que eles possam aparecer. Ele não pode tratar com 2 ao mesmo tempo. Ele nunca o fez. A igreja noiva tem que sair da dispensação da graça e subir à era da pedra angular, a dispensação do reino. E aí que os ministérios de Moisés e Elias aparecem. Aí é que a igreja noiva, ao receber esse chamado sobe aqui, do Apocalipse capítulo 4, aí sobe e entra aí e vê esses ministérios. E esses ministérios começam a operar nessa era judaica. E aí que os hebreus verão e vão dizer, mas este é o que nós estamos esperando. Será um grande avivamento. E ele diz que levarão o evangelho onde os gentios não levaram. Algo assim fala no livro de Citas. Agora continua dizendo, irmão, veja, exatamente para chamar todos, chamá-los fora de suas denominações e tradições. Agora, vemos que a igreja da era do Pentecoste está terminada. A noiva tem que se apartar para subir agora, para que os 2 servos de Deus, no Apocalipse, os 2 profetas possam aparecer em cena para lhes tocar a 7ª trombeta e lhes revelar a Cristo. Tocar a 7ª trombeta, que são os ministérios de Moisés e Elias para Israel, revelar a Cristo, lhes revelar a vinda do Senhor. E a igreja noiva, que é o 7º selo, que é a sua vinda, é o mesmo que a 7ª trombeta para Israel. Ou seja, que o que é a 7ª trombeta? A vinda do Senhor para a noiva é a 7ª trombeta, Moisés e Elias para Israel. É o mesmo, porque o Filho do Homem vem com seus anjos. Agora aqui o Dr. William Souto continua dizendo mais adiante. Diz assim, sendo que a 7ª era da igreja é a etapa pentecostal, ou do pentecostalismo, essa etapa da igreja representada na igreja de Laodiceia, da Ásia Menor, diz, isso aqui tem a visão das 3 etapas. Agora já terminadas as 12 primeiras etapas para a 3ª etapa. Veja o que acontece. Ou seja, depois que essas 2 etapas terminam, agora vamos para a 3ª. Veja o que acontece. Agora está lendo do livro Os Selos, na página 471. E nisso a voz me disse, não podes ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais, deixa eles. Então me ergueu e me colocou em um lugar bem alto, onde tinha uma reunião, e parecia uma capa, uma espécie de catedral. Ou seja, que tinha característica de capa e de uma catedral também. Eu olhei assim do lado, parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno. O irmão, ele disse,
em um auditório, uma tenda ou catedral gigante, ou um quartinho aí de 12 pés por 20 de largura, isso é uma caixinha. Agora, ele viu isso, eu olhei e assim de um lado, parecia que tinha uma caixinha, um lugar pequeno. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando a alguém mais acima de onde eu estava. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a capa e disse: te encontrarei ali. Isto será a terceira etapa e não dirás nada a ninguém. Agora vejam onde localiza essa manifestação da terceira etapa, onde o poder vai ser manifestado em toda a sua plenitude, sem limitações. Portanto, assim como no dia do Pentecostes tinham que estar em certo lugar, e ali ia vir o Espírito de Deus para produzir o novo nascimento nos que estavam ali. E assim começaria o novo nascimento, sendo produzido pelo Espírito Santo nos crentes em Cristo. Não terá limitações nessa terceira etapa. Portanto, não importa a distância onde estiver outras pessoas reunidas e virem o que estará acontecendo ali, supostamente por televisores, por satélite, coisas assim, e também receberão o benefício. Agora veja, se recebe o benefício disto, que estaria sendo realizado desde a grande capa catedral e também desde o lugar onde essa terceira etapa estiver viajando. Se recebe esse benefício através dos televisores e por meio de todos os meios de comunicação, benefícios de bênção, quanto mais também, ou seja, também as partes que falamos ontem, desta dimensão, onde a televisão e todos esses programas e redes sociais, onde divulgam coisas que prejudicam, são negativas. Talvez alguns programas são bons, são educativos, mas outros, o que divulgam e infundem é ódio e coisas assim que não convém. Vejam a mesma forma, televisores e redes sociais, coisas assim que Deus usa para a bênção, o inimigo usa também para maldição. Não é de bênção para os filhos de Deus. Mas vejam, na terceira etapa já nos foi dito que através dos televisores e som, por isso tem que ter bons televisores e bom som, onde quer que os filhos de Deus estejam, estarão recebendo as bênçãos que a terceira etapa está emitindo. Ou seja, não tem que mudar para estar no lugar. Poderá ver com mais clareza se terem um televisor em sua igreja ou em algum auditório ou em suas casas, como for. E poderão ver tudo de perto no televisor. Vejam, como hoje estivemos lá atrás falando, e aqui estavam 2 ou 3, os que estavam aqui viram melhor do que os que estavam lá. Porque estava o televisor, a tela estava aqui, viam como na primeira fila, porque tinha o televisor. Assim são as transmissões. Os que estão vendo, as câmeras cobrem todas as áreas e vem mais nítido do que os que estão ao vivo ali, vem? Mesmo que nesse lugar também tem televisores. E continua lendo. Isso será a terceira etapa e não dirás a ninguém. O irmão lhe disse, não podia explicar muito para que não surgisse imitação. Tem muitas imitações, muitos imitadores que saíram no mundo, porque sempre, antes de ver o que é correto, sempre surgem imitadores, inspirados pelo maligno, para interromper o programa de Deus que será realizado. Agora, para saber como identificar esse espírito, tem um lugar aqui no livro das Eras, o editado, na página 191, deste livro das Eras, o editado, diz assim:
Como pode fazer a diferença entre os espíritos? Somente os testando, submetendo ao teste da palavra. Se não falarem conforme a palavra, então são do maligno. Assim como o maligno enganou as duas primeiras noivas, também tentará enganar a noiva deste último dia, fazendo com que ela se misture com credos ou simplesmente desviando-a da palavra para qualquer sinal que lhe agrade, que lhe agrada. Mas Deus nunca colocou os sinais antes da palavra. Os sinais seguem a palavra. Do lado direito desenhou uma estrela de Davi. Como quando Elias disse à viúva que ele fizesse um bolo para ele primeiro, e de acordo com a palavra do Senhor, quando ela fez, de acordo com a palavra disse, então veio o sinal correto. Venha primeiro a palavra e depois observa o milagre. A palavra da semente é vivificada pelo Espírito. E aí escreveu do lado esquerdo, primeiro vem a palavra e depois o milagre. Agora o Dr. William Soto continua dizendo aqui. Agora, o inimigo sempre tenta imitar para interromper o programa divino. Por isso o anjo disse ao reverendo William Branham, não fala nada disto. Não dê explicações. Porque com as explicações, os imitadores vão sair e dizer, isso é fácil de fazer, isso é fácil. E começam a imitar para interromper a obra de Deus. Esses imitadores terão consequências graves. Não estão ungidos pelo Espírito de Deus, mas por um espírito de erro, do erro. E na página 153 do livro de Citas, parágrafo 1362, agora sim mandou um aguaceiro. Muita água, porque está chovendo. Eu não sei se uma das vezes que o irmão Miguel veio, ele correspondeu uma chuva assim mesmo. Agora foi minha vez, irmão Miguel. Porém, estamos confortáveis, está fresco. Na página 153, parágrafo 1362, nos diz, porque ele permitiu que levantasse essa personificação nesses últimos dias, quando essas coisas devem passar pela verdadeira palavra de Deus, deve acontecer pela verdadeira palavra de Deus, e permitiu que houvesse personificadores e fizessem a mesma coisa e negassem a verdadeira palavra de Deus. Aí do lado esquerdo desenhou a estrela de Davi. Recordem, a Bíblia diz que como a sua insensatez foi manifestada, assim serão esses no último dia. Serão manifestos. Quando a noiva for arrebatada e elevada ao céu, observa. Moisés, a verdadeira e manifestada palavra, nunca disse nada, somente deixou. Mas ele fez isso para poder endurecer o coração de Faraó, enganar a Faraó. Aí ele escreveu, espírito do erro. E na mensagem eu acuso essa geração, vejam, na página 51, aí nos diz, vinha falando de como crucificaram o Senhor e como fariam em sua segunda vinda. E ele continuou dizendo, são nas ruas, são bonecos, fumador de cigarro, falam piada suja, tem 3 ou 4 maridos depois do sexto, e depois canta no coral, porque tem uma voz. Vocês, pobres intelectuais, privados espirituais, rejeitados em seu próprio terreno, vocês leem da mesma Bíblia que qualquer outro homem pode ler, mas vocês rejeitaram o Espírito de Deus, porque a Bíblia mesma diz que vocês serão entregues ao espírito do erro para que creiam na mentira e sejam amaldiçoados. Agora vejam aí, ele escreveu, são entregues ao espírito do erro.
Aqui também tem um lugar que él escribe, que ele escreveu: entregados a espíritus de error, entregues a espírito do eu, para que creiam na mentira e sejam condenados. Hay otro lugar también en el libro de los sellos, Tem outro lugar também no livro Selos, na página 142. dice aquí el reverendo William Branham, O reverendo William Branham disse que este jinete es nada menos que el esse superhombre de cavaleiro Satanás. é nada menos que o super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Ele é um gênio educado. Agora, tomara que esteja com seus ouvidos abertos. Não faz muito tempo, entrevistaram um dos seus filhos na televisão para ver se tinha capacidade para presidente. Eles têm muita sabedoria, mas Satanás também. Ele sempre trata de vendê-la. Vendeu a Eva e agora vendeu a nós também. Nós temos estado desejando um super-homem e agora o temos. O mundo inteiro tem estado desejando um super-homem e ele está por vir. Assim que a igreja subir e Satanás for lançado para baixo, então se encarnará. Correto. Eles querem um que, em verdade, possa produzir o poder. Aí desenhou uma pedra angular e as eras, e uma seta desde a sétima era. Quando a igreja subir, sobe da sétima era a pedra angular. Agora, quanto à educação, este homem é o super-homem de Satanás, com educação, com sabedoria, com teologia eclesiástica da sua própria palavra e de seus próprios feitos, e vem montado sobre esse cavalo branco denominacional para enganar as pessoas. E ele conquistará todas as religiões do mundo, porque todas estão entrando à grande confederação mundial de igrejas. Já construíram todos os edifícios e tudo está preparado, já não resta mais nada. Todas as denominações estão metidas nesta confederação. E quem é que respalda esse movimento? Roma. E agora o Papa está dizendo, todos somos um, nos unamos e caminhamos juntos. E essa gente que entra nisto, até mesmo alguns de vocês que são do Evangelho completo, tem que negar os seus ensinamentos bíblicos para dar esse passo. Estão tão cegos quanto a essa coisa denominacional que rejeitaram a verdade. Quando a verdade foi apresentada, a rejeitaram e saíram de sua presença, deixando-o para trás. E agora lhes foi enviado a operação do erro para que creia na mentira e seja condenada por ela. Exatamente. E então o anticristo pega tudo. A Bíblia diz que ele enganou a todos sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos nesses selos desde antes da fundação do mundo. Agora, se a Bíblia diz que fez, então fez. Do lado direito, desenhou uma estrela de Davi e escreveu: os selos, o livro da vida do Cordeiro. Agora, ele enganou os que não estiveram escritos, os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Agora, aqui o Dr. William Soto continua dizendo, um pouquinho mais adiante, a igreja vai conhecer, assim como a igreja do Antigo Testamento recebeu a bênção da primeira vinda de Cristo, e os que entenderam receberam o poder de Deus no dia do Pentecostes, os que não entenderam não receberam nada. Assim vai ser com a vinda de Cristo a sua igreja no último dia. E vão ver o poder de Deus saindo em sua manifestação final, em toda a sua plenitude. E muitas pessoas, com a mão da fé, agarrarão a Cristo em sua manifestação final. Se agarrarão de Cristo e o poder de Deus sairá para essas pessoas em toda a sua plenitude. Como é que vai sair o poder de todos esses escolhidos de Deus nesse tempo final, sem limitações e em toda a sua plenitude? Porque terão agarrados a segunda vinda do Senhor. Vão receber os pedidos do seu coração, como também pelos nossos familiares também, porque é uma das 5 manifestações do poder de Deus que foi mostrado ao reverendo William Branham, onde o Espírito Santo operou através dele essas manifestações.
quando ele falou a palavra para que fosse criado os esquilos onde não tinha. Quando ele falou a palavra sobre uma tempestade para que fosse detida e parasse. Quando ele falou a palavra sobre os filhos da irmã Ratiruae para que fossem salvos. Quando ele falou a palavra sobre o tumor que a esposa dele tinha e a distância, ele, sem ela ouvir, falou a palavra e o tumor desapareceu. E sobre a palavra falada, sobre um peixinho que estava morto fazia meia hora e ressuscitou. Não tinha nem tripas mais. Porque quando foi pescado, o viraram ao avesso. E então tiraram todas as suas entranhas e jogaram ele na água. E ficou aí meia hora morto. E isso representa meia hora de silêncio. Depois de meia hora, que é quase meia hora, essa manifestação final, falará a palavra e os mortos ressuscitarão pela palavra falada. Vão receber os pedidos do seu coração e também vão obter a fé para serem transformados, reabilitados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro e a cura total do corpo, que será a transformação. Portanto, estejamos preparados para o que vem da parte de Deus. E recordem que a promessa da manifestação da terceira etapa se cumprirá em uma grande capa catedral. Aí é onde o poder de Deus está sendo manifestado. Primeiro, trazendo a palavra. E depois a vindicação virá. Discernindo as coisas espirituais. Discernindo as coisas espirituais. Que Deus nos ajude a continuar conhecendo e entendendo, compreendendo as coisas correspondentes a esse tempo final, para estar preparados para receber as promessas antes que o juízo divino caia sobre esse planeta Terra e escapar da marca da besta e estar selado com o Espírito Santo na alma, estar cheios do Espírito Santo na alma, no lugar santíssimo de cada filho e filha de Deus, cheios do Espírito Santo. Podemos cantar esse cântico. Vamos ficar em pé e assim já estamos preparados para receber essa mensagem que foi pregada pelo Dr. William Soto, intitulada Discernindo as Coisas Espirituais. Encha-me com teu Espírito Santo. Encha minha alma com teu Espírito Santo. Espíritu el alma. Quiero nacer en tu reino en esta dispensación. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Lléname con tu espíritu en el alma. He recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamador.
Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Llena mi alma con tu Espíritu Santo, llena mi alma con tu santa unción, que tu palabra se haga carne en mí, que tu poder se manifieste en mí. Ele estava lendo uma escritura nessa mensagem, a maior batalha, e o nosso irmão Branham nos disse ali: toma o capacete da saúde, ou seja, o que cobre a cabeça e a mente, e a espada do Espírito, que é a palavra. Como você vai usar esse capacete? O que é que faz? É uma proteção. De qual material é feito? De bronze. O bronze nem sequer pode temperar, porque é duro, é muito mais duro do que o ferro. Um capacete de bronze, a salvação. Aí do lado esquerdo desenhou uma estrela de Davi. O conhecimento de saber que a minha cura vem de Deus, a minha salvação vem de Deus, e a minha experiência enquadra com a sua palavra, não com a ideia da igreja, mas com a palavra. Amém? Estamos sendo cobertos com essa proteção. O capacete da saúde e da liberação. Pega isso e caminhe. Pega isso e caminhe. Isso é o que nós devemos fazer. O exército de Satanás traz enfermidade, porque Satanás é um destruidor. O reino completo de Satanás está composto por enfermidade, morte, tristeza, frustrações e angústia. Tudo isso vem de Satanás. Mas Deus é vida, fé, regozijo, paz, etc. Esses dois grandes poderes agora mesmo estão se enfrentando, se confrontando aqui nesse edifício. Estão batalhando em combate agora mesmo. Dia após dia, combate contra você. Dia após dia. Satanás está por trás dessa força. Esse guri é tão majestuoso e sacerdotal, tentando espantar você desta forma. Correto. Mas você está fortalecido em Deus. Amém? Com o Evangelho. Os lombos cingidos com a palavra da verdade. Glória, pregador, isso é pegando o capacete da saúde, o escudo da fé e a espada em sua mão, dizendo: Satanás, eu venho fazer frente a ti, tu vens a mim no nome da ciência, no nome da cultura, no nome da organização e no nome disto e daquilo. Mas eu venho contra ti no nome do Senhor, o Deus de Israel. Agora eu venho contra ti, aparta-te. Até mesmo a morte não poderá permanecer. A tornaremos em pedaços, correto? O exército de Satanás traz enfermidade. Mas o exército de Deus tem a comissão de expulsá-las. Amém? Ali está. Toda vez que Satanás lança em você algo que não te pertence, o exército de Deus diz: lança fora, joga fora. Jogue fora. Amém? Essa é a tática de Deus. Satanás usou um exército de destruição para fazer descrer a palavra de Deus e estabelecer um reino melhor do que o que Miguel tinha. E ao fazer isso,
Deus o expulsou. O método de Deus é expulsar a maldade. Esse é o método de Deus. E esse é o seu método. Lançar fora da sua vida a maldade. Expulsar a maldade, o raciocínio, expulsar as superstições, jogar fora as enfermidades, lançar fora o pecado. Amém? Você está em um nível mais alto do que essas coisas. Encha minha alma com teu Espírito Santo. Dame de tu poder, lléname con tu unción, oh mi reclamador. Lléname con tu espíritu en el alma, te he recibido como mi reclamador. Testifico con mi fe en esta confesión, oh mi reclamador. Eres mi Señor, eres mi doctor, eres mi José, mi reclamador. Discernindo as coisas espirituais. Assim vamos deixar conosco ao nosso precioso irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.